Boa noite a todos e todas. Eu sou Silvana Machado Valença. Está entrando no ar mais uma edição do Café Sem Filtro. E estamos aguardando Raquel chegar para a gente já começar a nossa live aqui. Essa é Kali. No Instagram ela tá com Kali Furacão, vocês encontram ela. Ela gosta de fazer umas aparições aqui no meio da live, né, princesa? E aí, como é que vocês estão? Raquel chegando, já conectando, bastante gente entrando aqui. Vou começar me apresentando. Meu nome é Silvana Machado Valença, eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, atendo pessoas neurodivergentes e pessoas neurotípicas também, mas com foco principal em pessoas com neurodivergências diversas, tanto online quanto presencialmente em Salvador e em Lauro de Freitas. Raquel, por favor, se apresente. Boa noite, Sil. Boa noite, pessoas aqui desta rede social. O meu nome é Raquel Guimarães, eu sou psicóloga comportamental, eu atuo com a abordagem da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Vocês podem me encontrar aqui ou na rede vizinha com o mesmo nome, Psico.surtada, onde eu compartilho sobre reflexões, sobre conceitos, sobre experiências, enfim. Eu atendo de forma online. E é isso, por todo o país. Me deu um leve branco que vai, meu Deus, e agora? Agora você conta o que é que a gente está fazendo aqui. Ai, sim. Bora lá, né? Esse aqui é o Café Sem Filtro, sejam todos bem-vindos à live que nós estamos abrindo. É um projeto que eu e Sil iniciamos no ano passado, da vontade de conversar. Eu e Silvana somos pessoas que falamos muito, a gente gosta de filosofar, gosta de refletir, gosta de questionar muitas coisas. E nós fomos percebendo que estava existindo uma vontade de abrir isso, né? Vamos levar isso para outras pessoas, vamos ver o que as outras pessoas têm a falar sobre isso. E assim nasceu o Café Sem Filtro. Toda segunda-feira nós estamos aqui. A partir da próxima semana vai ter uma mudança de horário bem pequenininha. Não vamos mais iniciar às 8, vamos iniciar às 7h40. 7h40. Mas é isso, toda segunda-feira ainda vamos estar aqui. Só vamos iniciar um pouquinho mais cedo. E Sil, sobre o que vamos falar hoje? Isso, a partir da próxima semana, então, 20 minutinhos mais cedo começa a live. E Kel, eu vou te pedir um favor, enquanto eu vou explicando aqui o tema do Café Sem Filtro de hoje, eu vou te pedir para clicar nos três pontinhos que tem aí bem embaixo da sua foto, no quadradinho, e ligar o redutor de ruído. Vê se tá ligado, confere se tá no verdinho, por favor. Dá uma olhadinha aí. Então, ou então mutar seu microfone, né, quando for minha vez de falar que tá vazando um Eu pouquinho de som de fundo. Obrigada. Mas eu acho que funcionou, hein? Parou o ruído. Então, hoje a gente vai trazer um tema, estamos trazendo um tema que é muito corriqueiro, que se fala bastante, que aflige muitas pessoas na sociedade contemporânea, que com certeza grande parte de vocês que está assistindo essa live, ou até a gravação, que fica disponível depois no YouTube, a mesma arroba, só queria dizer uma coisinha, confere lá também, enfim. Mas que vocês que estão assistindo aí, com certeza, grande parte de vocês já vivenciou, que é a depressão. Né? A gente vive numa sociedade que exige muito da gente e, frequentemente, a gente vê pessoas passando por quadros depressivos. E a gente vai trazer uma perspectiva um pouquinho diferente da depressão hoje. Né? A gente tem feito essas lives do Café Sem Filtro, essa segunda temporada agora. Ai, gente, Clary, você tá aqui, que coisa boa, seja bem-vinda. É uma pessoa que eu gosto muito que tá na nossa live, uma palhaça maravilhosa, um artista incrível, malabarista, ela é maravilhosa, a Clary é incrível. Mas enfim, então, a gente
vai trazer uma perspectiva um pouco diferente a respeito da depressão do que a gente tem falado, né, nessa segunda temporada de Café Sem Filtro. A gente tem trazido diferentes perspectivas de manejo, falando na minha perspectiva da Gestalt terapia, a perspectiva de Raquel da TCC, e a gente discutindo um pouco o manejo, né, desses quadros, como a gente falou de ansiedade, a gente falou de outras situações, enfim. Mas a gente vai trazer uma perspectiva um pouco mais global da depressão. O que a gente vai falar aqui a respeito da depressão e dos transtornos depressivos pode ser aplicado também para outras coisas, né? Para outros transtornos ou com outros sintomas. Mas algumas peculiaridades eu acho que vale a pena mencionar. Antes disso, antes de começar a aprofundar, deixa eu passar a palavra para a Raquel um pouco, para a gente começar a entrar nessa treva profunda do abismo, que a gente olha para ele olha para a gente de volta e de repente a depressão se instala. Só respondendo ali, Matheus está perguntando qual é o tema. Você me perguntou bem na hora que Sil estava explicando, talvez tenha pego pela metade da explicação. A gente vai trazer um pouquinho sobre depressão, mas outros fatores que levam a ela. Não vamos falar apenas sobre questões mentais, enfim. Envolve, mas hoje não é tanto o foco. Nós vamos trazer outras coisas, né, que levam a isso. A ideia hoje é conversar sobre algo que muitas vezes passa despercebido, e eu me atrevo a dizer que isso não é exclusivo da depressão. Na verdade, falando de saúde mental, de qualidade de vida como um todo, que são as causas biológicas, né? Quando a gente fala de depressão, geralmente a primeira imagem, as primeiras questões que vêm na cabeça das pessoas é a tristeza, é o desânimo, perda de sentido, a dificuldade de se motivar, enfim. E a gente pensa muito no sofrimento interno, né, em experiências de vida, em situações emocionais que se acumularam, e tudo isso é verdade, né, tudo isso faz parte, sim, do quadro de depressão, só que existe um outro lado dessa história que é discutido muito pouco e que muitas vezes as pessoas nem lembram de considerar, né? Teve uma frase, eu vou fazer a introdução da minha fala com uma conversa que rolou nesse final de semana entre a minha professora de dança e algumas colegas e umas amigas ali da companhia, que ela trouxe uma fala que eu achei muito interessante, que casou muito com esse tema, que é sobre como as pessoas estão doentes hoje, de forma geral, né? Nós vemos uma vida muito doida, um sistema muito doido, que nos faz ser doentes. E aí ela trouxe a questão assim, as pessoas não estão fazendo nem o básico. As pessoas não dormem, elas não tomam água, elas não se alimentam direito, elas não param para tomar um sol, assim, de 5 minutos, vitamina D. Então, como é que a gente vai trabalhar com questões muito complexas se nem o básico está sendo feito? Ela trouxe esse ponto e eu achei muito interessante, porque quando a gente está trabalhando com pessoas, né, no meu caso de Sil, né, como psicólogas, muitas vezes a gente acaba recebendo pacientes que estão sim buscando respostas, soluções para coisas muito mirabolantes, muito extremas, mas aí você começa a investigar um pouquinho, mas e o básico? Tá fazendo? Você fez seus exames anuais para ver se suas questões hormonais estão bem? Você acompanha o seu ciclo menstrual para você entender qual que é a relação disso também com as suas oscilações? Coisas muito básicas e que muitas vezes são subestimadas. Então, esse é o ponto de hoje e eu acho muito interessante porque a gente realmente não para pensar como tudo isso influencia. A alimentação, hoje a gente tem um sistema de alimentação muito ruim, as pessoas estão comendo industrializados de forma descontrolada, não tem algo mais natural, algo mais simples. As pessoas não têm qualidade de vida, porque elas precisam trabalhar loucamente ou estudar loucamente.
não tem um tempo para se cuidar, assim, de 10 minutos para parar e sentar, respirar no sofá, porque não, que eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E tudo isso são fatores que também levam a transtornos mentais, a doenças, e a gente esquece disso. As pessoas elas esquecem desse detalhe, né? Normalmente elas acabam relacionando as questões mentais com coisas muito internas, como se fosse apenas isso, sendo que não é apenas isso, né? Esse é um ponto que eu acho muito interessante. E é isso. Tem alguma coisa assim que você gostaria de trazer para complementar? Tenho bastante coisa para complementar. É, eu estou me batendo aqui para aumentar minha câmera de novo. Cadê? Achei. Que é assim, a gente pula a live uma semana, eu já não sei mais mexer no TikTok. Toda vez é isso. Eu pego aqui, eu fico fazendo tudo certinho, assim, viro a operadora de câmera aqui. Eu passo uma semana sem fazer a live, que semana passada foi meu aniversário, pode me dar parabéns. Todo mundo aí, eu vou agradecer. Quem quiser mandar florzinha também de presente, né? De atrasado de aniversário, uma semana, mas estou recebendo e aceitando ainda. Estou gostando de ver os comentários e a participação. O Matheus trouxe alguns pontos que eu queria entender um pouco melhor. Que ele fala assim, pânico, síndrome do pânico, ansiedade, o meu foi sobre a infância. Se quiser elaborar um pouquinho mais, também se for uma coisa muito íntima, não quiser pôr em público também, a gente entende, mas fiquei curiosa, né, para entender. Bom, eu queria começar falando um pouco do quadro clínico da depressão. O que é depressão? Né? A gente acha que depressão é a pessoa estar deitada na cama e não consegue fazer nada o dia inteiro. Pode ser, mas pode não ser. Né? Não é só isso que caracteriza a depressão. Para falar disso, eu quero começar falando um pouco de saúde. O que significa a saúde? A gente tem muitas perspectivas possíveis sobre o que é saúde, mas o que constrói saúde, a saúde se fundamenta num tripé básico: socialização, autocuidado e corpo, né? Então a gente está falando do nosso velho amigo biopsicossocial, né? Então, quando a pessoa começa a entrar num processo depressivo, é nessas coisas que ela vai começar a se minar. Independente se a origem dessa depressão é biológica, como, por exemplo, um hipotireoidismo, que traz sintomas depressivos, ou uma carência de vitamina D, vitamina B12, né, como Raquel mesma mencionou, enfim, uma questão hormonal, qualquer uma dessas coisas pode ser uma causa biológica que desencadeia, ou uma substância que se consuma, né, a pessoa consome cannabis por muitos anos e isso é depressor do sistema nervoso central. A pessoa que toma benzodiazepínico pode entrar no quadro depressivo também. Então, existem várias coisas aí que podem causar biologicamente um quadro depressivo. Questão psico, traumas, dores, tristezas, questões mal resolvidas, falta de autossuporte, de você estar em paz com você, culpa, tudo isso são processos, todos esses são processos que vão se juntando como se fosse um monte de pedrinhas dentro de uma sacola que em algum momento você não consegue mais carregar, né? Ou pedrinhas em cima de você, de pequenas, médias, grandes, de diferentes formatos que vão te soterrando, as questões que vão acontecendo e você entra num quadro depressivo. Social tem a ver com as relações, um luto, uma perda, o final de um relacionamento, um pé na bunda que você leva, um chifre, uma morte na família, uma morte traumática, um acidente que, enfim, que envolva pessoas ali, uma dificuldade numa interação social, um não pertencimento. Então, quando algum desses fatores está desequilibrado, pode gerar um quadro depressivo. E a depressão tem uma parada que ela se retroalimenta. Que uma vez que o sujeito começa a entrar no quadro depressivo, ele começa a cortar as relações sociais, ele começa a se afastar das pessoas, começa a não querer frequentar os lugares, começa a ser agressivo, grosseiro com as pessoas,
né? E vai afastando ainda mais as pessoas, vai se isolando cada vez mais. Tem uma tendência a parar de se alimentar, de se cuidar, de tomar banho, de tomar sol. E entra nessa parte biológica, começa a ir se retroalimentando. E a parte psíquica, que foi uma coisa que um amigo, que não é psicólogo, ele é mágico, ilusionista. E ele me falou isso antes mesmo de eu cursar psicologia, muitos anos antes. Ele me falou uma coisa muito interessante, que a depressão ela tem um mecanismo que se retroalimenta psiquicamente assim. Você sente uma baixa do seu humor, né? Você está feliz, de repente você se sente triste. E aí você começa a procurar coisas para justificar essa tristeza. E aí você aciona uma memória que para você é traumática e que te entristece, aí você fica mais triste. E aí isso vai se retroalimentando de uma forma que você começa a buscar justificativas para aquele mal-estar, que às vezes é neuroquímico, mas você alimenta ele com memórias dolorosas que absolutamente todo ser humano tem, né? Então, nesse estado é muito fácil olhar o copo meio vazio de todas as coisas. Então, uma vez que esse quadro está assim instalado, sair dele é muito difícil. Você não tem força para lutar contra, né? Como se a depressão te comesse de dentro para fora. E aí, a pessoa chega na clínica. A pessoa conseguiu chegar na clínica para fazer uma terapia. Normalmente, quando a pessoa chega até a gente por um quadro depressivo, ela está num estado onde ela não está absolutamente no fundo do poço. Ela resolveu tomar coragem para sair daquele lugar, mas ela ainda não tem força para se movimentar. Frequentemente, o paciente depressivo é um paciente que falta muito na sessão, que chega atrasado, que se sabota, que inventa qualquer desculpa para não fazer terapia, que tem medo de olhar para os monstros internos, porque você está ali diante da floresta, da Branca de Neve, no meio da noite, onde tudo é muito assustador e muito bizarro, e você não tem a coragem de olhar para dentro de você. Isso é a minha perspectiva do que eu vejo do funcionamento da depressão. Claro que cada pessoa vai sentir isso da sua maneira, mas a gente está falando isso de uma forma um pouco geral. Esse paciente chegou para mim, na anamnese, eu preciso saber história de vida, mas muito por alto, porque isso vai surgir mais para frente e a gente vai entrar em contato com essas questões quando o paciente estiver um pouco mais fortalecido. Mas eu preciso saber qual foi a última vez que passou no endocrinologista. Eu quero saber como é que tá essa tireoide. Eu preciso saber como é que tá, sabe? Como é que estão os hormônios dessa pessoa. Mulher, qual foi a última vez que passou no gineco? Quantos anos tem? Será que a gente não está chegando num climatério? Às vezes essa depressão não é depressão, é menopausa. Então a gente precisa dar uma olhada mesmo. Como é que você está se alimentando? Está conseguindo dormir? Às vezes a pessoa não consegue comer, por não conseguir comer, não consegue dormir, porque o corpo está ali, o sistema simpático está despirocado. Oi, Danilo, bem-vindo. Que bom que você está aqui. Boa noite. Gente, participem, mandem perguntas, mandem comentários. Essa live é construída por nós, eu, Raquel e todos vocês que estão assistindo. Pode fazer quantas perguntas quiser, Matheus. Perguntas são muito bem-vindas, a gente gosta muito. Mas então, de repente, essa pessoa está entrando na menopausa, de repente, enfim, tem uma outra questão, a pessoa não está conseguindo se alimentar, até pela falta de alimento não consegue dormir, o sistema simpático está lá completamente despirocado, então a pessoa não tem um sono de qualidade, a pessoa que não dorme fica de mau humor, entra no ciclo vicioso, a pessoa não sai de casa, não toma sol, enfim. Como é que a gente consegue resolver essa depressão se a pessoa está com carência de vitamina C, vitamina D, vitamina B12? Não tem como. Não vai sair, não adianta. Você pode entuchar antidepressivo, a pessoa vai começar a ter efeito colateral do antidepressivo, não resolve a depressão, começa a entrar numa espiral entra com antidepressivo, aí começa a dar tremor de mão, aí bota uma medicação para o tremor de mão, aí começa a atacar o estômago, entra com remédio para o estômago, vai entrar com prazol aí começa a, sabe? E aí entra numa espiral
que a gente vai para um ponto muito complicado. E aí eu quero dar uma outra perspectiva. Eu tô falando pra caramba, já vou passar a palavra para você e vou responder as perguntas que o pessoal está fazendo. Eu não estou ignorando não, viu, gente? Eu só estou fechando o raciocínio, senão começa a ficar me repetindo. Mas eu vou responder todo mundo e Raquel também. Mas então, aí, me perdi, tá vendo? Uma outra perspectiva, lembrei que eu quero chamar a atenção também, porque tem a galera que é saudável. A galera vai para academia, a galera faz uma dieta que é uma folha de acelga não, que é muito calórico, de salsão, 38 comprimidos e 2 potes de whey. É isso que a pessoa come. E vai pra academia, come 40 ovos, sem a gema. Só 40 claras de ovos. Tem carência nutricional, bicho. E aí começa a cintucha de antidepressivo. Vai tomar anfetamina, vai tomar, sabe? E aí vai tomando anabolizante. E aí entra no espiral que o prognóstico não é bom. É isso. Deixa eu dar uma lidinha nas perguntas. Você quer falar antes? Se você quiser falar, levanta a mão. Pode ir? Então eu vou. Vou ler aqui as perguntas. Vamos Deixa eu lá. falar. Deixa, eu achei que eu entendi que você fez assim. Jogue duro então, e aí eu já vou procurando as perguntas aqui. Eu vi que Malu tá aqui. Malu é da minha banda. Eu queria trazer só alguns complementos. Eu anotei aqui, conforme ia falando, eu anotei quatro pontos que eu queria trazer para complementar, né? A primeira sobre a questão da aparência da depressão, que isso ainda é um estereótipo muito forte e que muitas vezes piora muito mais a situação de quem está sofrendo com esse quadro, né? A gente também tem uma cultura social muito forte de que a pessoa ela só está depressiva se ela está na cama, se acabando e às vezes se machucando. Só essa pessoa está depressiva. E isso, ao meu ver, é um ponto muito complicado e muito perigoso, porque a pessoa que está num quadro depressivo, está apresentando esses sintomas, como a Sil trouxe, ela entra num ciclo, ela entra num efeito dominó, de alimentar os próprios ciclos disfuncionais. Na TCC a gente tem um conceito para esses pensamentos que a gente chama as distorções cognitivas, que são esses pensamentos muito negativos e aí você reage de uma forma, você se sente de uma forma a partir desse pensamento, você vai reagir de uma forma que vai alimentar esse pensamento. Então, por exemplo, vamos supor que é o meu primeiro dia na faculdade e o meu pensamento é, ai, ninguém vai gostar de mim, então eu vou ficar bem quietinha aqui sentada no meu canto e não vou interagir com ninguém. E vou ficar com o celular assim na cara. Eu não vou dar abertura para que ninguém se aproxime de mim. Então as chances de alguém vir se aproximar e querer conversar comigo são muito pequenas. E aí, dentro dessa situação, se ninguém conversa comigo, isso tá alimentando. Eu falo, tá vendo? Eu sabia que eu ia ficar sozinha. Eu sabia que ninguém ia querer conversar comigo. Aí eu já não deveria nem estar aqui. Eu acho que eu vou cancelar a faculdade porque eu não vou ter amizade nenhuma. Isso vai, a distorção, ela vai se alimentando. Dentro da TCC a gente tem uma classificação de distorções cognitivas que são ensinadas ao paciente para que ele consiga identificar quando essas distorções estão surgindo e entender o ciclo dele e como reagir dentro desse ciclo, o que mudar dentro desse ciclo. É um trabalho bem interessante, bem legal, bem complexo e que normalmente já acaba mostrando muitas coisas. Mas essa questão que a Sil trouxe de se alimentar é muito importante e muito relevante, porque a pessoa, quando principalmente já está em estado muito avançado dos sintomas depressivos, ela realmente vai se isolando, ela vai deixando de ter os autocuidados mínimos, como a Sil trouxe, de tomar banho, de se alimentar, de trocar de roupa, de escovar os dentes, coisas que a gente vê como muito básico. Essa pessoa ela não vai fazer isso. E não é por uma falta de vontade, mas é porque essa distorção, as distorções cognitivas dela já foram alimentadas a um nível em que ela não tem nem mais forças para questionar esses pensamentos, para pensar algo do tipo assim, nossa, será que é isso mesmo? Será que esse pensamento faz sentido? E é aqui que eu queria relacionar com a questão da aparência da depressão.
né? A gente ligou muito a depressão, a sociedade ligou muito a depressão àquela pessoa que está nitidamente sofrendo, e nem sempre é assim. E isso acaba piorando muito a situação. Tanto, por exemplo, que a gente vê exemplos de pessoas famosas, figuras públicas, que olhando de fora a gente pensa, nossa, essa pessoa tem a vida perfeita, ela viaja, ela compra o que quer, ela faz o que quer. E aí você vê casos da pessoa diagnosticada com depressão, ou a pessoa foi e acabou finalizando com a própria vida, né? E aí as pessoas ficam entendendo, mas por que que ela fez isso? Ela parecia bem, ela estava sorrindo, estava no Insta, mas será que essa pessoa realmente estava assim, tão bem? Esse é um ponto que eu acho que é muito interessante da gente sempre trazer aqui. Depressão não é só quem está sofrendo de forma nítida. Às vezes as pessoas estão sofrendo e elas estão escondendo. E isso também é depressão. E a gente não pode desmerecer, minimizar e ficar questionando, né, por conta disso. Ah, mas será que você está sofrendo mesmo? Será que você está com depressão? Mas será que não é só falta de vontade? Outro ponto que eu queria trazer. Deixa eu só terminar, só falta um pontinho, só para eu não perder a minha linha de raciocínio. Só um pontinho. A questão de saúde e complexidade, que foi o que eu trouxe aqui, a diferença. Assim, eu trouxe essa questão da rotina, né? A pessoa que vai na academia e tomando o quê. E às vezes também, olhando de fora, a gente vê essa pessoa e pensa, nossa, olha, a rotina perfeita, a vida perfeita, a pessoa tá super organizada, a pessoa tá super de bem, tá conseguindo fazer tudo. E aí entra num ponto que eu vejo problemático já da seguinte forma. As redes sociais, eu tenho pra mim que as redes sociais são culpadas de quase tudo hoje das construções idealistas aí que a gente criou. Tem pra mim que rede social foi muito legal, mas foi uma bomba que nós não estávamos preparados para lidar. E na rede social foi ensinado que saúde mental é ter uma vida muito complexa, eu diria. Você acorda de madrugada e aí você para estudar e aí você faz seu skincare e aí você tem que tomar um café estilo Tumblr, aquela coisa super trabalhada, né? E aí você tem que ir pra academia e tem que estudar e você tem que trabalhar o dia inteiro e chegar em casa ainda tá bem pra limpar a tua casa, pra ler. Gente, quem dá conta de tudo isso e fica bem? Quem dá conta de fazer isso todo dia e realmente falar que tá bem? Não é. Saúde de vida, saúde mental pode ser, na verdade, muito mais simples. E eu diria que deveria ser muito mais simples, na verdade. E a gente também subestima muito isso. Você não precisa ficar 3 horas na academia e tomar whey e tomar creatina e fazer não sei o que para ficar bem de saúde. A gente faz uma caminhadinha de 10 minutos, pronto. Você não precisa acordar, se obrigar a acordar às 5 horas da manhã e parar por 1 hora para ficar meditando e fazer teu yoga ali, vendo o nascer do sol na janela da sua sala. Não, não é isso. Não precisa ser isso. E eu tenho para mim que isso vai tudo alimentando essas questões que a gente tá aqui trazendo, né? Da depressão, a depressão que às vezes que aparentemente não é depressão, né? Que as pessoas se questionar, mas o fulano não parece estar depressivo, mas está depressivo sim. E às vezes todo esse movimento que a pessoa está fazendo é usada como um disfarce, uma tentativa de disfarçar esses sintomas que estão ali, que estão crescendo e que não tá sabendo lidar, não tá conseguindo trabalhar do jeito que deveria. Pronto, Sil, era isso. Vou fazer 3 comentários bem breves para a gente passar para as perguntas, que tem muita coisa interessante que o pessoal está falando aí. Que eu ia falar naquela hora é que nem sempre também é distorção cognitiva. Às vezes a pessoa está com o sistema límbico totalmente em pane, parafuso mesmo, e não tem força para levantar e ir até o banheiro, escovar um dente, lavar a cara, comer, fazer uma comida, fazer, sabe? Se alimentar, beber água, coisas básicas mesmo, assim. A pessoa não tem forças, não é nem que não quer, que não consegue mesmo. Enfim. A pessoa, inclusive, às vezes não consegue nem tentar contra si mesmo. Tem caso da pessoa começa a tentar tomar um antidepressivo, melhora e aí vai fazer besteira. Porque conseguiu ter força.
Então é uma coisa para a gente ficar atento também. O pessoal começa, que está muito deprimido, que tem deprimido, tem ideação, começa a tomar antidepressivo, começa a ter ideação, começa a ter impulso, fica atento, porque pode ser consequência do remédio. Então informe seu médico, informe seu psicólogo, informe sua família, tá? Vamos dar mole não. Às vezes é um desequilíbrio neuroquímico, você toma remédio, faz terapia, consegue sair desse buraco aí. Enfim. Outra coisa é sobre a aparência da depressão. A gente tem uma coisa da imagem da depressão, mas às vezes a pessoa está claramente deprimida, a pessoa se corta, a pessoa fala publicamente que ela quer fazer alguma coisa contra si, ou que faz, ou que pretende, e as pessoas não levam a sério, dizem que quer aparecer, que está querendo chamar atenção. Se quando é explícito, que é claro, que é óbvio, que é verbalizado, que a pessoa diz, eu estou deprimida, eu sou uma pessoa depressiva, as pessoas não levam a sério, o que dirá a pessoa que é minimamente funcional. Então eu acho que a gente tinha que descortinar um pouco isso aí, esses mitos. Enfim, se a pessoa diz que está em sofrimento, é porque ela está em sofrimento, né? Se a pessoa mente um sofrimento, significa que ela está em sofrimento. Então, vamos botar o pé no chão aí. Ninguém diz que está sofrendo porque está em paz, né? Enfim, é uma coisa que autoexplicativa. A terceira coisa que eu ia falar, eu não lembro, então se eu lembrar de novo eu falo. Vamos para as perguntas e comentários. Matheus falou o seguinte: tenho um problema de lidar com as pessoas, não entendo. Eu fui criado sozinho na infância, quando eu fico perto das pessoas fico meio nervoso. Matheus, você mesmo se respondeu aí. Você me fala, eu fui criado sozinho na infância. Quando é que você aprendeu a socializar com outras pessoas? Quando é que você teve a chance de colocar em prática essas habilidades sociais? Então, de repente, aí um processo terapêutico pode ajudar. Você pode entrar em contato comigo, com Raquel ou com qualquer outro psicólogo ou psicóloga que chame sua atenção, que tenha um contato legal. Pode procurar a Clínica Escola também, que tem possibilidade de atendimento com valor simbólico ou gratuito. Então, faculdade de psicologia ou pós-graduação em alguma coisa dentro da psicologia, sempre tem Clínica Escola, tem possibilidade online ou na sua cidade. Então, se quiser, manda mensagem aí que a gente pode te dar uma força nesse sentido também. É uma coisa para a gente fazer uma publicação interessante, né? Contato de clínica, escola, de atendimento social e tal. A gente pode pensar em fazer uma listinha, alguma coisa assim. Mas é isso, é uma coisa que é legal para trabalhar em terapia, né? Mais do que isso, já começa a ficar chato a gente falar daqui, porque eu não te conheço, não te vi, né? Então tem muita coisa que pode ser aí, mas sua própria mensagem eu acho que fala um pouco disso. Malu pergunta se o borderline é considerado PCD, pessoa com deficiência. Não, no Brasil não. Pela nossa legislação, pessoas com deficiência, além de deficiências físicas que a gente conhece, né? Cegueira, baixa visão, deficiência auditiva, surdez. A gente tem, enfim, amputação, a pessoa com cadeira de roda, etc. A gente vai ter fibromialgia, que entra com deficiência oculta, artrite reumatoide, se não me engano, entra como deficiência oculta, autismo entra como deficiência oculta, graças à lei de Berenice Piana, e eu acho que só. Salvo engano, nos Estados Unidos é considerado deficiência, mas eu não tenho certeza dessa informação, eu posso estar mentindo, então eu recomendo dar uma pesquisada, mas no Brasil não é não. Ai, tem presenteadores, presentes, eu fico tão emocionada quando dão presentes e coraçõezinhos pra gente. Vitamina B12 carente também pode se manifestar como depressão, sim. Danilo, veja bem, Danilo se for o Danilo que eu tô pensando, é um Danilo muito querido, que é um nutrólogo excelente, médico nutrólogo. E a gente falou um pouco disso, a gente falou de vitamina B2, falamos de B12, falamos de vitamina D, que a pessoa nunca toma um sol, tem uma carência mesmo. Então tem muita coisa que pode se manifestar como depressão, que não necessariamente é uma depressão, ou muita coisa que pode ocasionar uma depressão, né? Ela a priori não é, mas passa a ser e as coisas se juntam,
Quem não pegou essa parte da live vai ficar no YouTube, volta e assiste o comecinho que a gente falou bastante coisa legal nesse sentido. Malu, estou no processo de autoconhecimento e meu psiquiatra identificou que meu cérebro funciona de uma forma diferente das pessoas normais, entre aspas. É isso aí, o cérebro funciona diferente, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, você me fala de borderline tem uma oscilação, a gente pode falar um pouco mais a fundo, mas basicamente é uma oscilação entre a neurose e a psicose. O que é que isso significa? Que o transtorno borderline, ele às vezes tem uma desconexão com a realidade. Pode ter uma origem neurológica, neuroquímica, pode, normalmente não. Normalmente a origem do borderline é relacional, mas pode ter um desequilíbrio neuroquímico também. Em geral é mais consequência do que causa, até onde eu sei. Mas a gente pode conversar a respeito disso um pouco mais em outro momento. Por exemplo, o transtorno bipolar, mesma coisa. Pode ter uma questão neuroquímica, pode ter uma questão relacional e tal. Bipolar já é mais no meio do caminho. No caso de uma neurodivergência, autismo, TEA, TDAH, aí já tem uma questão neurofisiológica mesmo, né? É um cérebro que tem uma estrutura diferente, é um sistema, é um corpo que é construído de uma forma diferente. No fim das contas, a gente vai ver que são cérebros funcionando de formas diferentes. Mas uma coisa que eu posso garantir é que não existem dois cérebros que funcionam exatamente iguais. Exatamente iguais não tem. Então minha visão, minha perspectiva é muito, muito mais fenomenológica. Danilo aqui corrigiu, ele falou B2, vitamina B2, carência de vitamina B2. E aí depois o autocorretor botou B3. Que mais? Deficiência de vitamina B3 também pode se manifestar com depressão, diarreia e dermatite. Interessante, olha. Você não sabia não. B3 é uma vitamina que eu conheço pouco, tá aí. Matheus, tenho problema de conviver com os familiares de minha esposa. Tá disponível, eu convivo com todo mundo. Eu sou o problema, tô precisando de ajuda. Faz uma terapia, procura uma terapia, Matheus. De verdade, vai te fazer bem, vai ser bom. É uma coisa legal pra gente trabalhar essas questões, entender tudo isso que tá rolando. Mas é isso, assim, sem te conhecer, sem te ver, sem saber da sua história, sem conversar, sem ver como é a sua postura, como é que tá, não dá pra gente. A gente não consegue te ajudar muito, né? É um trabalho mais cuidadoso isso. O pessoal diz que é coisa espiritual. Muita gente, o pessoal fala que é coisa espiritual. Muita gente fala que é coisa espiritual mesmo. E isso é uma coisa que não costuma ajudar nos quadros clínicos de depressão. Eli Gaspar, Eli, bem-vinda. Ela fala, acho que esclerose múltipla também é considerado PCD. Verdade. Acho que sim. Acredito que esclerose múltipla é PCD, deficiência oculta, sim. Eu não lembro todas, não, mas são uma. Enfim, eu sei que tem a fibromialgia, esclerose, acho que artrite reumatoide, enfim, são algumas que são consideradas deficiências aqui no Brasil. Raquel, falei pra caramba, muitas pessoas comentaram, acho que você pode ter comentários interessantes também. Tô feliz que a galera tá participando, fiquei feliz. Você tá mutada, eu acho. Pronto. Ai, foi, agora foi. Eu só queria trazer um adentro. Acho que você já respondeu tudo, eu não tenho o que complementar de verdade, já respondeu tudo bonitinho, mas tem nos levantamentos de Mateus é algo que eu quero complementar, sim. Tenham cuidado, não só para Mateus, mas para todos que estão aqui assistindo, tenham cuidado com essas misturas de religião em questões de saúde física, mental, que seja. Não é desmerecendo, gente, é importante que cada um encontre seus suportes, aquilo que te faz bem, e religião pode vir sim como um suporte, como algo que seja interessante, algo que ajude no processo terapêutico das pessoas, mas a gente não pode, não deve, não é recomendado misturar filosofias, crenças com ciência, né? Não é indo à igreja e orando que vai curar uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ou que tenha qualquer transtorno mental ou doença.
Se você está percebendo que existem sintomas que estão atrapalhando sua vida, sua rotina, seu dia a dia, é importante que vocês busquem profissionais que vão estar aptos a ajudar, né? São coisas diferentes. Uma coisa não menospreza, não minimiza, não anula a outra, mas são coisas diferentes, com funções diferentes. Então, fiquem atentos a isso, não se deixem levar por esse tipo de fala, vai na igreja que sua doença vai ser curada, né? É o espírito que tá aqui te deixando doente. Tenham cuidado, não misturem as coisas. Esse é o único ponto que eu queria realmente trazer, porque foi algo que eu senti a necessidade, eu queria trazer, queria deixar isso muito claro aqui. Complementando isso que você falou, Kel, que eu acho que foi muito importante, foi um adendo muito relevante. E aí eu fico pensando aqui, ao mesmo tempo que uma pessoa que tem fé, que tem uma religião, que tem um contato, que tem uma igreja, numa relação saudável, né, também não patológica com a própria religião, e que está lá, isso tem uma tendência a ajudar, de fato, né? Até porque vai preencher ali o tripé do social. Então, por que não? Vá na sua igreja, mas não deixe de ir no médico. E aí, sobre isso, no médico, no psicólogo, enfim. E aí, sobre isso, eu quero contar uma historinha, uma parábola, enfim, que minha mãe me conta, que parece que o pai dela contava a ela, meu avô, enfim, vem passando de muitas gerações em gerações aí pela humanidade, eu passo para vocês agora. Tava um cara num barquinho, o barco dele naufragou no meio do oceano, mar aberto, e aí ele ficou assim, segurando um pedacinho de remo, assim, um pedaço de madeira, boiando. E aí ele começou a rezar, falando, meu Deus, me tire daqui, meu Deus, me salve. Meu Deus, me tire daqui dessa situação, meu Deus, me salve. Aí passou um barco ali. Aí o cara, ô amigo, tá precisando de ajuda aí, quer uma carona, sobe aí. O cara falou, não, obrigado, Deus vai vir aqui, vai me salvar. Aí vem passar outro barco, passa lá, né, de longe. O cara vê, ô amigo, deixa eu ajudar você, mandar uma boia. Aí o cara fala, não precisa não, Deus vai vir aqui, vai me salvar. Aí, após tanto, o cara não dá conta, ele falece, né, se afoga, morre, vai parar no céu, encontra Deus. E aí ele fala, Deus, desapontado, né, chocado, você, como me abandonaste, Senhor? Eu contei que o Senhor iria me salvar. Aí Deus chega para ele e fala, pois é, eu mandei um barco, você recusou. Eu mandei outro barco, você recusou. Eu mandei uma lancha, você recusou. Aí você me complica, né, meu filho? Moral da história, vá no médico, vá no psicólogo, tá? Se for melhor essa perspectiva, que Deus tenha colocado esses profissionais no seu caminho para poder te ajudar no seu processo, que é muito real, é muito palpável, é também fisiológico, é também social, é também psíquico. Você é um ser completo, complexo, nós somos plantinhas muito complicadas e não dá para brincar e negligenciar essas coisas. Quanto antes agir, quanto mais no começo começar a interceder, melhor, mais chance de você ter um prognóstico legal, de você se desenvolver bem, se livrar desse transtorno mesmo, ou se livrar das partes mais difíceis do transtorno, como o caso do transtorno do neurodesenvolvimento. Você não vai se livrar de ser autista, por exemplo. Você vai aprender a conviver melhor, entender as limitações que você tem, os seus limites, melhor dizendo, e vai começar a criar estratégias para que não seja tão sofrido. É isso. Ele fala o quê? Inclusive é horrível ouvir que é falta de Deus quando você fala que está com depressão ou que é mente vazia. Mente vazia, mente fraca, falta de Deus, falta de porrada, frescura. Tem muitas formas de violentar uma pessoa que está em sofrimento psíquico. Você pode ser essa pessoa que violenta, que agride, ou você pode ser uma pessoa que oferece escuta, que acolhe, ou que deixa a pessoa em paz seguir o processo dela também. Se não tem nada de bom para oferecer, não se meta. É isso.
É isso que eu queria dizer para todo mundo, no fim das contas, é isso. Entendo muitas vezes que as pessoas querem ajudar, ficam desesperadas. A melhor ajuda que você pode oferecer é acompanhar essa pessoa para o médico, para o psicólogo. Não à força, porque isso também é violência. Mas ajudar, oferecer meios, dizer, ó, eu não sei o que eu posso fazer por você, mas eu descobri esse psicólogo aqui que é perto da sua casa, sei lá. Se informa. É isso, terminei de falar. Fone. Ó, eu tô que nem você, Sil, aqui, ó, sofrendo pra lembrar desse microfone. É isso também, não tenho mais o que falar sobre esse assunto. Acho que a gente trouxe pontos bem interessantes, bem pertinentes. Mas só pra finalizar, bora falar sobre a Agiliza Psico. A Agiliza Psico é outro projeto que eu e você somos as pessoas dos projetos, gente. Aqui, ó, as duas fominhas que é projeto, opa, estamos ali fazendo. O Agiliza Psico é um outro projeto que eu e o Sil temos. Esse já é um projeto mais direcionado, no momento pelo menos, mais direcionado para psicólogos formados ou estudantes de psicologia. Nós temos materiais disponíveis, nós criamos materiais, desenvolvemos materiais para ajudar na atuação clínica. Temos um grupo também que foi aberto recentemente e é um lugar onde a gente compartilha materiais de forma gratuita, né? Não os que a gente cria, os que a gente desenvolve são pagos, mas lá no grupo nós compartilhamos materiais disponíveis. Também ajudam muito, super legais de colocar em prática no dia a dia da clínica. Caso tenha interesse em entrar no nosso grupo, manda uma mensagem para mim ou para a Sil, fala com a gente que nós passamos o link. E é isso. Acho que é isso. Faltou alguma coisa, Sil? Faltar não faltou não, mas eu acho que é importante frisar uma coisa, só um recadinho final aí. Conheçam a Agiliza Psico, sigam raquelpsico.surtada nas principais redes sociais. Eu sou só queria dizer uma coisinha também nas principais redes sociais. As lives ficam disponíveis no YouTube. Curta, compartilhe, mande para as pessoas. E caso você esteja sentindo sintomas de depressão, você está percebendo que está desanimado, desanimada, sem muita força, sem muito ânimo para fazer as coisas, procura ajuda, não deixa crescer não, não deixa o monstro crescer não. Acende a luz desse quarto e vai olhar esse casaco pendurado dentro do guarda-roupa que você achou que era um monstro. Faz amanhecer nessa floresta da Branca de Neve. Olha, encara o problema. Os monstros são seus, eles não são maiores que você, eles não são mais fortes que você. Encara, vai devagarzinho no seu tempo, mas procura ajuda, não deixa crescer não. Procure ajuda hoje, agora, se cuide. E não só sintomas de depressão, gente. Dores psíquicas, qualquer um, física também. Não esperem piorar. É isso. E se alguém falar que está sofrendo, acredite no sofrimento das outras pessoas. Beijo, Brasil. Tchau, boa noite. Obrigada, gente. A participação de vocês foi incrível. Amei. A live flui muito mais legal quando a galera tá aqui junto com a gente. Tchau, até segunda que vem. Amanhã o quê? Segunda que vem, 20 minutos mais cedo, hein? Ai, obrigada, Malu. Você que é linda. Tchau, tchau.